Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar assunto novo hoje, que é a fisiologia humana. A fisiologia é o funcionamento dos sistemas. Nós sabemos que nós temos vários sistemas humanos, dentre eles o sistema digestório. Acho que vocês lembram disso, né? Sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, ou seja, vários sistemas que a gente vai ver a partir de agora. Sendo ele o primeiro, o sistema digestório, no qual a gente tem que incorporar os nutrientes. E antes de falar sobre o sistema digestório, a gente tem que lembrar aqui, tá? De que alimentos eu estou falando? De que macronutrientes eu estou falando? Eu estou falando daqueles nutrientes que a gente aprendeu lá no primeiro ano. A gente não vai se deter neles agora, mas é só para relembrar que os macronutrientes são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, água, sais minerais e vitaminas. Todos esses nutrientes a gente viu, falou deles lá no primeiro ano, tá, gente? Então, quando assim, a gente tiver alguma dúvida sobre eles, tá falando um pouco deles sobre eles no capítulo 10, tá? Mas a gente não vai se deter neles, é só para lembrar que eles nos fornecem energia, eles repõem muitas células e tecidos, fazem parte do metabolismo do nosso corpo em todos os sentidos, seja ele para defesa, seja para nutrição mesmo, tá? Repor as nossas células do corpo humano. Então, esses aqui, ó, carboidratos, lipídios, proteínas, água, sais minerais e vitaminas. Aqui tem uma pirâmide alimentar, no qual nós temos os alimentos energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras, tá? Vamos lá. Seguindo, o que é a digestão? Ora, vocês tomaram café da manhã? Já começaram a fazer a digestão, tá? Para quem tomou café da manhã. Então, a digestão é a quebra do alimento em partículas menores, para que os nutrientes sejam absorvidos. Então, a digestão além da gente ingerir esse alimento, a gente vai desdobrar esse alimento em partículas menores para eles serem digeridos. Nós temos dois tipos de digestão: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela é realizada por como? Pela mastigação, a deglutição, que é o ato de engolir, e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, que a gente chama de movimentos peristálticos, que eles vão empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. A digestão química, como o nome já diz, química, ela está relacionada à produção de enzimas que vão ajudar na degradação e na digestão desses macronutrientes, para serem absorvidos pelo nosso organismo. Ok, vamos lá, vamos seguindo. Quais são os órgãos que fazem parte? Ora, o primeiro órgão que faz parte do sistema digestório é a boca, tá? Seguido da faringe, que a gente chama de garganta, né? Esôfago, estômago, intestino, que se divide em 3 porções que a gente vai ver mais adiante: intestino delgado, intestino grosso e finalizando o ânus. O sistema digestório, ele funciona com algumas glândulas que o auxiliam. Não fazem parte, mas eles são tidos como anexos, que vão participar do processo digestório. Eles auxiliam o processo digestório, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? Vamos falar cada um deles a seguir. Aqui é a visão geral do sistema digestório, onde nós vemos a boca, a língua, a faringe e todo o tubo do esôfago, chegando no estômago, fígado, intestino, o pâncreas e a vesícula biliar, tá? Aqui a gente está vendo as subdivisões do intestino delgado e intestino grosso, que a gente ainda vai falar sobre isso. Seguindo, aqui a gente está falando da digestão mecânica, né? A deglutição faz parte da digestão mecânica, da parte mecânica. Então, a gente coloca o alimento na boca e começa o quê? Triturar esse alimento. Esse alimento, uma vez triturado na boca,
ele passa a ser chamado de bolo alimentar, tá? Bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai passar para a garganta, aqui, nesse ponto aqui, tá? Isso aqui se chama epiglote, essa estrutura aqui é a aliás, desculpa, a traqueia, tá? Que vai ser esse pequeno estrutura aqui é chamada de epiglote, que vai fechar o canal da respiração, para a gente não se engasgar, tá? E o alimento poder passar para trás aqui, o esôfago, que fica atrás. Do esôfago, o alimento vai seguir para o estômago, e assim até o resto do sistema, sendo empurrado, né? Vamos lá. A primeira porção do tubo digestório é aqui que acontece a primeira etapa da digestão química, tá? Através da amilase salivar, ou pitialina. A gente viu isso lá no primeiro ano também, a pitialina, que desdobra o amido, que vai ter, a parte dele vai ser digerido já na boca, parte dele, a outra parte vai ser digerida só lá no intestino delgado. Então, na boca a gente faz a ingestão do alimento, obviamente. Com os dentes a gente mastiga esse alimento, tritura esse alimento, e ocorre a lubrificação do alimento através da saliva. A gente emulsiona e faz com que ele fique de forma mais aceitável para ser engolido, deglutido, tá? Então, aqui ocorre a primeira etapa da digestão química, na boca. Se vocês me perguntarem, onde inicia o sistema digestório? Na boca. A digestão começa aonde? Na boca, ok? Vamos seguindo. Aqui a gente já tem a participação da primeira enzima, que é a amilase salivar, produzida pelas glândulas salivares da saliva. Na saliva. Aqui é a estrutura geral de um dente, de um molar, né? A gente está vendo aqui a coroa, são 3 estruturas básicas de um dente. O colo, a raiz, tá? Ele é dividido na parte mais externa, que é o esmalte, e as partes mais internas, que são a dentina e a polpa desse dente, tá? Isso aqui é o famoso canal, quando a gente retira essa parte nervosa do dente, para ele parar de doer e permanecer, para não perder o dente. Então, nós temos a coroa, que fica acima da linha da gengiva, o colo, na linha da gengiva, a raiz, que fica abaixo da linha da gengiva, e as camadas internas, tá? Aqui são alguns tipos de dentes que os mamíferos possuem, que quando a gente é criança, nós temos a dentição de leite, nós temos 8 incisivos, esse incisivo aqui, 4 caninos e 8 molares, tá? Depois que a gente começa a ter, eu acho que é 8 anos, os dentes começam a cair, e são trocados pela dentição permanente, que no geral são 32 dentes. Isso eu não estou falando nem do dente que a gente chama do siso. O siso aumenta mais a dentição, porém eles não são muito necessários. Eles são muito lá atrás e às vezes acabam nos prejudicando. Por isso que muita gente não tem mais espaço na arcada dentária e eles precisam ser retirados. Então, aqui a gente tem o incisivo, o canino, o premolar e o molar, tá? Seguindo. Aqui, a língua, ela não é tida como um órgão, mas é uma estrutura que auxilia o processo, tá? A língua, ela é responsável pelo gosto dos alimentos, né? No Covid, as pessoas, o vírus, ele atacou essa parte do gosto dos alimentos, do sentir os alimentos. Mas, normalmente, as pessoas, nós sentimos o gosto dos alimentos através da língua. Aqui, por exemplo, o doce na ponta da língua, tá? O salgado nas laterais, junto com o ácido, e o amargo lá atrás. Então, a nossa língua, ela é feita de estruturas para a gente sentir o gosto dos alimentos, né? Para a gente ter o gosto dos alimentos. Essa estrutura aqui é formada por papilas gustativas. Não sei se vocês já perceberam que a nossa língua, ela parece um tapete.
uma estrutura que, se você for mexer, parece um tapetinho. Então, essas são as papilas gustativas, certo? Aqui, ainda dentro da primeira porção, nós temos também as glândulas salivares. A glândula parótida, a glândula submandibular e a sublingual. Elas é que produzem a amilase salivar, ou pitialina, que vai degradar aqui na boca o amido. O amido é aquele pedaço de pão que você está comendo, que de repente você fica mastigando e começa a sentir o gosto doce, tá? Sendo que esse carboidrato, que é um carboidrato, ele vai terminar a digestão dele lá no intestino delgado. Seguindo, a gente tem aqui a faringe. A garganta é por onde o alimento passa, tá? É um canal comum ao sistema respiratório também. Então, ao mesmo tempo que a gente respira, entra a entrada do ar, também o alimento vai passar. Então, é por isso que eu falei daquela estrutura que fecha o canal da traqueia, para a gente não ficar engasgado na hora de engolir, né? Não passar para o lado errado. Então, a gente engole naturalmente, a epiglote fecha a glote, que é a entrada da traqueia. Então, é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, tá? Tem presença de estruturas linfóides, as amígdalas, né? Ajuda no processo da deglutição. Então, é um pequeno tubo, é bem estreito, até passar para o esôfago. Vamos lá, no esôfago. Aqui o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe, que a gente acabou de falar, né, ao estômago, e conduz o bolo alimentar ao estômago. Lembra que eu falei do bolo alimentar? Esse bolo alimentar, ele vai ser passado para a garganta, da garganta ele vai passar para o esôfago. E o esôfago, ele vai começar com movimentos, porque existem contrações da musculatura lisa do esôfago que vai empurrar esse alimento ao longo de todo o tubo, em cerca de 25 centímetros, não, mais ou menos 25 centímetros, vai ser empurrado até aqui a porção do estômago, tá? Esses movimentos que vocês estão vendo aqui, essas setinhas, vão empurrar o alimento para o estômago, tá? Só que esses movimentos, esse movimento ondulatório é chamado de movimentos peristálticos, ok? Ele força o alimento a seguir pelo trajeto. Essa força é tão grande que, por mais que você esteja de cabeça para baixo, deitada, esse alimento ele não vai voltar, ele vai seguir o trajeto que ele tem que seguir, tá? Continuando. Em seguida vem o estômago, né? É essa bolsa aqui, que tem essas três estruturas aqui, ele é formado pelo fundo do estômago, o corpo e o antro do estômago, tá? Como ele é constituído de uma bolsa musculosa, localizado no lado esquerdo do abdômen, tá? Ele é responsável pelo armazenamento dos alimentos e ele absorve algumas substâncias aqui. E é aqui que ocorre a segunda etapa da digestão química, tá, gente? A primeira etapa ocorre lá na boca. E aqui ocorre a segunda etapa da digestão química. Vamos lá. O pâncreas é o segundo órgão anexo que eu vou falar aqui. A gente falou da amilase, né, das glândulas salivares, a gente vai falar do pâncreas. O pâncreas é um órgão com funções bem definidas, tanto na digestão quanto na função endócrina, tá? É aqui que vai ser produzido o hormônio, por exemplo, que vai degradar o açúcar no nosso sangue, a insulina. Mas esse assunto endócrino a gente vai ver lá no sistema endócrino, tá? Aqui a gente vai se deter à parte digestória. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que vai atuar no intestino delgado, quebrando as gorduras, tá? Então, é uma glândula que fica na região do abdômen, tá? Atrás do intestino e mede cerca de 15 centímetros. Tem formato de folha e é dividida em cabeça, corpo e cauda. Tem duas funções principais: produzir enzimas
que aí vão degradar lá as gorduras. E a produção dos hormônios. Então, tem a função exócrina, que é produzir enzimas, e a função endócrina, que é para produzir os hormônios. O fígado, outra glândula anexa, tá, gente? É a mais volumosa de todas as nossas glândulas do corpo. No caso aqui, a gente chama de víscera. O fígado, a função digestória, a maior função digestória do fígado é a produção da bile, que é um líquido esverdeado, que vai... não é que a bile seja uma enzima, a bile não é enzima, a bile é uma substância que vai degradar um pouco mais as gorduras, ela vai, como se fosse um detergente, para ir quebrando aos poucos a gordura. Não é uma enzima, a bile, é uma estrutura esverdeada que fica armazenada aqui, ó, na vesícula biliar, é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? Além disso, o fígado tem função de armazenamento de ferro, de vitaminas, realiza a realização da glicogênese, que é a degradação, a metabolização do açúcar dos nossos alimentos, e a glicogenólise também. Tá? O fígado, ele armazena energia através desse processo. Também é responsável pela metabolização de gordura. Ele metaboliza também algumas gorduras, né? A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente for falar de colesterol. Síntese de diversas proteínas plasmáticas, desintoxicação do organismo e a hemocaterese. O que é desintoxicação do organismo? Às vezes a gente toma uma medicação, quem vai eliminar esses restos medicamentosos é o fígado. A hemocaterese é responsável pela eliminação das hemácias que já não servem mais para o nosso organismo. As hemácias, elas têm um tempo de vida útil dentro do nosso sangue, e à medida que elas não servem mais, elas vão envelhecendo, elas são trocadas, e essas que estão envelhecendo, elas vão ser destruídas no fígado para serem eliminadas na urina. Seguindo... Aqui é a vesícula biliar, tá? Essa bolsa que armazena a bile. Essas estruturas aqui é onde se ligam tanto no fígado quanto no pâncreas, intestino delgado, desculpa, gente, no intestino delgado, tá? Ducto pancreático aqui se liga ao intestino delgado. Aqui o duto hepático no fígado, porque eles vão, a bile vai ser eliminada no pâncreas, do pâncreas ao intestino delgado, para ajudar lá na emulsificação dessas gorduras, para dar essa força para o intestino delgado, que ele tem uma função muito grande dentro da digestão dos alimentos, então ele precisa dessa força. Intestino delgado é a porção aqui do sistema digestório, do tubo digestório. Mais uma vez, é um órgão tubular, musculoso e membranoso, localizado na cavidade abdominal e dividido em duodeno, jejum e hilo. Lembra que eu falei lá no intestino delgado? Agora a gente está vendo aqui que ele é dividido em 3 porções, tá? Duodeno, jejum e hilo. Aqui ocorre a terceira etapa da digestão química. Nós vimos a primeira na boca, a segunda no estômago e agora a terceira no intestino delgado, tá? Essa aqui é a visão geral dele. E as divisões, a porção inicial é o duodeno, a mais inferior é jejum e o íleo. Seguindo, nós temos aqui a estrutura da parede do intestino delgado. Observem aqui, ó. Não parece um tapete? Pois é. Esse tapete aqui tem essas estruturas aqui que nós chamamos de vilosidades ou microvilosidades. Isso aqui é desse jeito ocorre a função de absorção maior dos nutrientes. Então, a maior parte da absorção e digestão de nutrientes ocorre no intestino delgado a nível de duodeno, tá? Aqui, ó, intestino delgado. Então, ele é responsável pela absorção dos nutrientes. Seguindo, o intestino grosso. O intestino grosso, ele, se puxado, ele vai dar em torno de
alguns centímetros ou metros, não sei direito aqui dizer, depois eu digo para vocês qual é o comprimento do intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido, é a última porção do intestino, do tubo digestório, tá? Ele é dividido aqui nessas porções aqui, ó, tem o seco, tá? Essa porção aqui, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, sigmoide e reto e ânus. Não tá aparecendo o ânus aqui, mas eu tenho o reto e o ânus. Não dá para aparecer mesmo, né? Então, é dividido nessas porções. O delgado, o intestino delgado, ele se liga ao intestino grosso, nessa, mais ou menos aqui no seco. As fezes, elas seguem, resíduos alimentares, eles seguem nessa direção, sobem até a descida pelo reto, tá? Então, o intestino grosso, ele vai fazer a reabsorção de água dessa alimentação, de água e de sais minerais. O alimento, ele vai sendo empurrado ao longo do tubo digestório, até chegar na parte final, em que esses alimentos, eles já foram digeridos e todos os resíduos vão ser eliminados no intestino grosso, tá? Todos esses resíduos. Além disso, o intestino grosso, ele é responsável pela síntese de vitamina K e B2, tá? Por ação de micróbios, ação microbiana. Ó, a gente falou da digestão mecânica, e agora vai entrar uma parte aqui, gente, que é um pouco, existe a participação de algumas enzimas, e ele se torna, assim, um pouco mais pesado de entendimento. Porém, o que vocês não entenderem aqui, vocês vão fazer uma leitura, ou então vão pesquisar para vocês abrirem mais esse pensamento com relação a essa a digestão química, que eu particularmente acho que é um pouco mais pesada de se entender. Mas, basicamente, se trata da participação das enzimas que vão degradar essas substâncias, tá? E para serem digeridas. Os alimentos, eles só vão ser absorvidos no organismo se eles forem digeridos, tá? Então, quem faz todo esse processo são enzimas que são ativadas através de alguns hormônios que são produzidos no próprio tubo digestório, através das glândulas anexas ou através mesmo dos órgãos, tá? Então, a primeira etapa da digestão química, como eu já falei para vocês, é na boca, através da insalivação, da produção de saliva, certo? Que ocorre na boca, mais ou menos com um pH neutro. Vocês estudaram isso lá em química, né, gente? O pH, ele tem essa variação entre 1 e 14. Então, que varia entre ácido, alcalino e neutro, tá? Na sequência, ácido, neutro e alcalino. Então, na boca ocorre a digestão do amido, eu já falei para vocês isso. A enzima que participa lá é a amilase salivar, ou ptialina, tá? O mecanismo de controle dessa ação são terminações nervosas do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. A gente já está falando aqui do sistema digestório, mas a gente tem que lembrar que quem é que comanda todas as funções do nosso organismo, além dos hormônios? O sistema nervoso. Ele comanda todos os órgãos, todos os sistemas do nosso organismo. Então, a gente já está falando aqui que tem a participação do sistema nervoso, né, das células nervosas. A quimificação ocorre no estômago, né? Lá o pH é ácido, com a formação do ácido clorídrico pelas células do estômago. As glândulas mucosas, a produção de muco, que é a mucina, que vai proteger toda a parede do estômago para receber esse ácido, a fim de que a própria parede do estômago não seja corroída pelo ácido, tá? É a mucina. As glândulas G, com a produção da gastrina, do hormônio gastrina, olha aí o primeiro hormônio, a gastrina. A gastrina, ela vai favorecer o processo de produção do HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Ela é produzida no estômago e é utilizada lá mesmo. As glândulas parietais, ou oxíntricas, a produção de HCl e do fator intrínseco gástrico. Vocês estão vendo o slide, gente? Não, não. E deixou de aparecer faz um tempinho já.
Quem não tá vendo o slide? Só o Eu. Felipe? Ó, Felipe, Tá vê aí. aparecendo Eu só tô sua vendo, câmera. professora. Os outros estão vendo, Felipe? Eu vou entrar na sala de novo, então. Ah, Desinteressado. cadê ele? Cadê o Felipe? Voltou? Olha, o povo tá vendo. A Cleidiane saiu, não sei por quê. Professora, eu saí da agora também porque a minha internet já caiu. Tive que roubar a cara da mamãe. Felipe, tá vendo agora, Felipe? Cadê ele? Cleidiane voltou. Tá vendo agora, Felipe? Não. Clica na foto da professora, aí vai aparecer o slide. É, acho que Eu é isso que tá. clico, aí aparece para fixar a imagem dela, mas o slide aparecia bem em cima, mas não tá mais, só a imagem mesmo da câmera sua. O meu, eu tô clicando, aparece a imagem da professora e aparece o slide, ó. Eu tô do lado do slide. De qualquer forma, Felipe, eu vou continuar aqui, tá, meu filho? Não sei o que aconteceu aí na configuração, certo? Eu estava falando da quimificação, que é a segunda etapa, no estômago, tá? Eu já repeti isso várias vezes. As glândulas aqui, eu já falei das glândulas parietais ou oxíntricas, que é a produção do ácido clorídrico, que é o HCl, e o fator intrínseco gástrico. Todos eles atuando Ok. diretamente na digestão. Tá vendo? As glândulas principais, ou zimogênicas, que estão relacionadas com a produção de pepsinogênio, tá? Que vai degradar o pepsinogênio, vai produzir a pepsina e a renina, ambos vão digerir proteínas, tá? E o mecanismo de controle, que é o hormônio, a gastrina, aquele que eu falei para vocês, é produzida no estômago, lá mesmo ela vai estimular a formação do ácido gástrico. Continuando a digestão química, nós temos a quilificação. Eu falei do bolo alimentar, à medida que ele vai descendo pelo estômago, ele chega no estômago, ele já não chama mais bolo alimentar, ele chama quimo, tá? E quando ele chega no intestino delgado, ele é chamado de quilo. No intestino delgado, ocorre, o pH ele já está básico, ou alcalino, tá? Lá no estômago ele era ácido, aqui o pH ele é básico, por volta de 8 ou 7. Ocorre aqui no intestino delgado, mais precisamente na porção do duodeno, a liberação dos sais biliares, tá? Quem vai fazer essa liberação são hormônios que vão estimular a vesícula biliar, liberar essa bile nessa porção do intestino delgado, tá? Então, ainda no intestino delgado, além da bile, nós temos o suco pancreático, o pâncreas que produz esse suco pancreático, que vai ser eliminado no intestino delgado, nessa porção do duodeno, tá? Além do suco pancreático, nós temos também um suco que é produzido pelo próprio intestino, que é o suco entérico. O suco pancreático ele contém íons de bicarbonato, amilase, lipase, nucleases, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, tá? Que é a quimiotripsina. Se vocês forem ver o nome aqui, olha, a amilase, ela também tem lá na boca, tá, né? Por conta da saliva, mas a digestão desse carboidrato vai terminar no intestino delgado, certo? Na base do duodeno. Então, começou na boca e vai terminar lá no duodeno, tá? Amilase, a lipase, como o nome diz aqui, vai digerir as gorduras. As nucleases, a gente está falando aqui de ácidos nucleicos, tripsina também, proteínas, ou seja, tudo que a gente começou ali no início do tubo digestório, que era a digestão do amido, vai continuar ao longo do tubo digestório, tá? E terminar a digestão final no intestino delgado e para eles serem absorvidos lá.
A digestão dos lipídios é mais complexa. A gente vai ver isso no sistema circulatório, tá, gente? A digestão dos lipídios, das gorduras, é mais pesada. Nem o próprio duodeno consegue fazer a digestão de todas as gorduras ali. Então, parte delas vão para outro caminho, que a gente vai ver lá no sistema circulatório, para elas serem digeridas e absorvidas pelo nosso organismo. Mas todos os outros nutrientes, boa parte deles, a maior parte, ocorre ao término da digestão e a absorção cai na corrente sanguínea, literalmente, no intestino delgado, tá? Mais precisamente no duodeno ali, que vão ser absorvidos. Então, se houver pergunta de prova que diz onde ocorre a maior parte da digestão dos alimentos, ocorre no intestino delgado, tá? O suco entérico, ele é produzido no intestino delgado, que vai também degradar aqui a amilase, no caso, açúcares, carboidratos, a maltase também, a sacarase também, que aqui lembra a sacarose, a lactase, tudo isso aqui são carboidratos complexos, a lipase são as gorduras e as proteases são as proteínas. Então, existe uma etapa muito grande que ocorre no intestino delgado, muito grande e muito importante, porque a participação de todos essas enzimas e a participação também de hormônios que vão estimular a produção dessas enzimas e, ao mesmo tempo, a liberação delas para participarem desse processo de quebra final desses nutrientes para eles serem absorvidos. Então, nós temos algum mecanismo de controle, que são esses hormônios aqui, ó, a colocistoquinina, tá? Tem esse nome aqui grande, mas ele é lembrado de CCQ, tá? A secretina, o nome já diz, secretina, ele vai estimular a secreção de alguma substância. A enterogastrona, também, entero lembra intestino, ou peptídeo inibidor gástrico. Tudo isso aqui são hormônios que fazem o controle desse mecanismo. Aqui já são uma tabela, só resumidamente falando, que mostra tanto os órgãos aqui, a produção desses hormônios da digestão, a ação deles, a produção e ação. Por exemplo, o hormônio gastrina é produzido no estômago, eu já falei para vocês isso, e o órgão-alvo da gastrina é no próprio estômago. O que a gastrina faz? Estimula a produção do suco gástrico. Isso aqui é importante, a parte assim que mais cai em prova de Enem, é essa parte hormonal, essa parte da fisiologia da digestão, tá? Outro hormônio, a secretina. A secretina, o local de produção dela é no intestino, tá? O órgão-alvo é o pâncreas, para estimular o quê? A liberação do bicarbonato produzido pelo pâncreas. A colocistoquinina é produzida no intestino e a enterogastrona também no intestino. Então, a gente tem a produção no intestino da secretina, da colocistoquinina e da enterogastrona produzidos no intestino. E os órgãos-alvos aqui, ó. Pâncreas e vesícula biliar, estômago. Aqui a função. Estimula a liberação da bile pela vesícula e a liberação de enzimas pelo pâncreas. Então, a colocistoquinina tem a função de estimular esses órgãos a liberar suas substâncias. Ei, libera aí, tá na hora de liberar, começou a digestão, certo? Então, é assim que funciona o sistema digestório. Todos eles estão com sistemas pré-programados através de substâncias que vão estimular a produção de outras substâncias, que no caso aqui a gente está falando de enzimas gástricas. E qual é o papel da enzima? Degradar os nutrientes, para eles serem o quê? Absorvidos. Então, se a gente for pensar de uma forma geral, o sistema digestório, ele tem a função de ingestão, tá? Absorção e eliminação dos resíduos. Tudo que não vai ser absorvido pelo nosso organismo precisa ser eliminado, tá? Através da porção final do intestino grosso. Aqui o órgão, gente, olha aqui o fígado, tá? Nós estamos vendo aqui o estômago, o pâncreas, a vesícula biliar está bem aqui. Isso aqui é um quadro geral,
em que, por exemplo, nós temos aqui, número 1 aqui, a gastrina. Só tomando como exemplo, não vou falar de todos. A gastrina, ela é produzida aqui no estômago e, ao mesmo tempo, ela é utilizada no próprio estômago. Tá? A secretina, ela é produzida no intestino, aliás, no pâncreas e também vai atuar nele. Então, aqui a gente tem essa figura, ela está presente no livro de vocês, se vocês forem observar direitinho as setas, aonde são produzidas, aqui, ó, a colocistoquinina atuando aqui na vesícula biliar, tá? Que vai ser liberada aonde? Aqui, nessa parte do intestino delgado, que é o duodeno. Vamos continuar. Aqui, gente, eu acho que esse aqui é o último slide de hoje, acredito, tá? Em que nós temos um resumo geral de tudo que a gente, dessa parte final que a gente fala de hormônios, de degradação de substâncias, e do produto que isso vai gerar no final. Por exemplo, aqui, ó, a boca. A boca possui um substrato que vai ser degradado, é o amido, tá? Quando a gente come o pão, lá, mais uma vez eu vou repetir, come o pão, o que vai ser degradado na boca desse pão é o amido, vai começar a digestão desse amido lá, tá? Através de que enzima? Amilase salivar, ou pitialina, tá? E o produto disso é esse açúcar aqui, ó, a maltose, tá? É um carboidrato. O amido, por si só, é um carboidrato complexo, e ele precisa ser quebrado até chegar em porções menores para ele ser absorvido. Nós sabemos que carboidratos têm a importante função de nos fornecer energia, tá? Ele é a base da nossa alimentação. Aqui, outro exemplo também é o estômago. O que é que vai ser digerido no estômago? Parte deles, proteínas e gorduras. E a enzima, as enzimas que fazem essa digestão no estômago é a pepsina, que vai digerir proteína, e a lipase gástrica, os lipídios. Não vai digerir na sua totalidade, mas já vai começar a digestão dos lipídios no estômago. E vai terminar essa digestão lá no intestino delgado, quer dizer, terminar entre aspas, porque existe uma outra parte da digestão de gorduras que vai passar para outro sistema, tá? E a produção aqui do amido, a degradação aqui da pepsina vai transformar ele em polipeptídeos, que são estruturas menores, que ainda vão ser mais degradadas lá adiante e se transformarem em aminoácidos. Aminoácidos são estruturas que fazem parte da proteína, que para eles serem absorvidos novamente pelo organismo, eles precisam ser degradados, né? E assim por diante, gente. Aqui o pâncreas, o substrato que vai ser digerido, as enzimas participantes e o que ele vai produzir a partir disso. A mesma coisa aqui no intestino delgado. Olha só a quantidade de substratos presentes. Proteínas, carboidratos, tá? Aqui, ó. Lembrando que ainda faltou aqui colocar, por exemplo, lipase, tá? A lipase entérica aqui, ó. Então, aqui são alguns exemplos de substratos que vão ser produzidos, as enzimas, e aqui que vai ser produzido através dessa digestão, né, dessa degradação desse alimento. Enfim, aqui, tá? Os slides, eles eram esses, para mostrar para vocês. Agora, vocês podem desligar o microfone, aliás, ligar o microfone, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou fechar aqui, tá, o slide. Vou abrir a tela. Vou interromper a gravação.